Deixa o like aí, falta pouco para chegar nos 300 likes. Já batemos, o Drex, Marcelo? Estamos com 284 likes. Faltam 16 para os 300, galera. Vamos chegar nessa meta. Estamos aí com 329 aparelhos conectados. 330 agora. Lembrando que cada aparelho tem 5.000 pessoas. Oh, sensacional. Gostei desse número aí. São Paulo e Santos. Vamos lá, Marcelão. Mesmo time, então. Você acha que o São Paulo vai conseguir, por exemplo, repetir o segundo tempo que foi contra o Flamengo? O Crespo vai repetir o time, esse time que está na tela aí. O provável time é esse. Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Enzo Dias e Mike, os alas, Danielzinho, Bobadilla e Marcos Antônio, Caleri e Luciano. Será que nesse jogo aí, Marcelão, não pode tirar o Bobadilla e de repente colocar ali um outro jogador um pouquinho mais ofensivo, Marcelão? A expectativa que eu tinha era essa, né? Porque o São Paulo vai ter que propor o jogo, né? Porque o São Paulo precisa do resultado. O Santos, ele até o empate favorece mais o Santos que o São Paulo, pela situação que está a tabela. Então, essa escalação deu certo para o Flamengo a partir do segundo tempo, pelo desgaste, né? Pelo Flamengo que está voltando agora, né? As atividades. Acho que era a primeira partida do time titular do Flamengo. Mas também não dá para se comparar a qualidade do Flamengo com do Santos, que é surreal. Agora, quando você olha para esse meio do campo que está aí contra o Santos, o Danielzinho e o Marco Antônio, no segundo tempo, vocês viram que eles mudaram de posição, né? Sim. O Marco Antônio, ele veio um pouco para trás e o Danielzinho foi para frente, né? Até que o Danielzinho faz o segundo gol. E aí eu acho que deu mais qualidade para o São Paulo. Agora, o que se espera do jogo de amanhã é complicado de falar, porque quanto o jogo contra o Flamengo, a gente já sabia que o Flamengo tinha amplo favoritismo, né, tal, pelo elenco e tal, e o São Paulo se superou. E foi uma puta de uma vitória, né, para começar o Campeonato Brasileiro. E amanhã é um jogo desesperado, porque o Santos também só está 2 pontos na frente do São Paulo, também não está nessa situação tão confortável. Vai ser um jogo muito desesperado, né? De amanhã. Espero que o São Paulo tenha, pelo menos, aquela sede de vencer. Eu acho que a tensão que foi o jogo contra o Flamengo repita quanto o jogo contra o Santos amanhã. Aquela ganância que eu faço, assim, aquela coisa de ganhar. Porque esse elenco aí, a gente pode criticar que tem jogadores abaixo de qualidade e tal, mas jogadores, quando quer, a gente vê o resultado quando foi contra o Flamengo. Então, eu acredito com o Morumbi, que vai ser o primeiro, eu acho que depois faz uns 5 meses que o Morumbi vai ter agora mais de 40 mil pessoas no Morumbi, casa lotada. Expectativa boa. A expectativa boa, e eu espero que o São Paulo tem que ganhar. O desempenho que vai estar dentro de campo, o torcedor, esquece, tem que ganhar, tem que fazer 3 pontos. Tem que se livrar dessa situação que está no Campeonato Paulista, essa briga para não cair. Então, eu acredito que vai repetir essa escalação, porque pela vitória contra o Flamengo, mas eu acho que decorrer do jogo, que eu acho que o Santos também não vai vir tão aberto, o Santos também tem desfalques, o Neymar não foi relacionado, talvez o Neymar vai ser relacionado só na quarta-feira, meio de semana contra o São Paulo de novo. O torcedor que não sabe, mas o São Paulo tem uma sequência de 2 jogos contra o Santos, parece Copa do Brasil, né? E de volta, né? Primeiro jogo do Morumbi. Então, o Bigão, eu espero que o São Paulo tenha atitude que teve no segundo tempo, que esteja amanhã contra o Santos. Boa, Marcelão. Ô Drex, eu estava pensando aqui, lembrando do Lucas, porque a vitória contra o Flamengo, o Lucas esteve fora e a gente acaba esquecendo que tem esse jogador no elenco, no banco. Será que nesse time aí contra o Santos não cabe um Lucas? Será que não dá para ele começar jogando? Cara, eu gostei bastante do jeito que atuou o time do São Paulo contra o Flamengo, né? Eu acho que o jogo de amanhã contra o Santos é mais importante do que foi o jogo contra o Flamengo, que foi a estreia no Campeonato Brasileiro. Então, e deu muito certo. Tudo bem que ficou muito clara a estratégia do São Paulo no primeiro tempo contra o Flamengo, que foi se defender,
tentar não tomar o gol, e você pode ver que no segundo tempo o São Paulo, mesmo tomando o gol, o São Paulo foi mais agressivo, né? Agrediu mais o time do Flamengo, conseguiu empatar e conseguiu até virar o jogo também, né? Então, o que a gente espera, né? Se o Crespo manter o mesmo time, até porque, né, vem se comentando que o Danielzinho e o Caleri podem ser poupados, pode entrar o Pablo Maia e pode entrar o Tapia, né, na frente ali no ataque. Cara, sabe, o Lucas eu deixo ele como opção. Até porque para tentar surpreender o adversário no segundo tempo, ou até mesmo para pegar o adversário um pouco mais cansado. Porque o Lucas hoje não é o Lucas que chegou para a Copa do Brasil de 23. O Lucas ele não tem mais aquela arrancada, né? Realmente a gente nem sabe o que o Lucas tem. Se é Ou falta seja, ele já está entrando cansado, o Lucas. É ele que está entrando cansado. Não é que ele está entrando cansado, é que as características que faziam dele um jogador diferente, ele não consegue mais ter essas atitudes dentro de campo. Então, se você deixa para o segundo tempo, que você pode pegar um adversário mais cansado, ou se tudo der certo, o São Paulo já esteja com um placar à frente, um Santos dando mais espaço, vindo para cima, você coloca o Lucas, é um jogador que você pode apostar, né, para tentar uma jogada de velocidade, se ele conseguir, né, um buraco, né, da marcação do time do Santos, uma brecha. Então, eu acho que para começar jogo, infelizmente, o Lucas está complicado do jeito que ele está agora. Por isso que eu prefiro colocar ele no segundo tempo. E colocando o Lucas no segundo tempo como um atacante e não como um meia. Porque se for para colocar um jogador como meia, eu sou muito mais colocar o Pedro Ferreira, que já deu assistência para o Caleri, né? Já mostrou o que veio, é um menino que tem que ser trabalhado, é óbvio, né? Jogou aí a Copinha, foi vice-campeão, mas é um jogador que já mostrou o seu cartão de visita no profissional. Então, eu manteria esse time, se possível, Danielzinho, Caleri, que são as dúvidas aí que estão se falando. Manteria esse time com 3 zagueiros, tá? Podendo ter a possibilidade de talvez, usar os alas como pontas, não de titular, mas com uma opção caso precise no segundo tempo. Boa, Drex, boa, Marcelão. E lembrando, o São Paulo precisa vencer. O São Paulo está na 14ª posição, com 4 pontos. A diferença do São Paulo para o Noroeste, que é o 15º, e já entra na zona do rebaixamento, né? E o 16º é a Ponte Preta com 1. São Paulo para o Noroeste é uma vitória que o São Paulo tem, porque o Noroeste também tem 4 pontos. 4 empates. Exato. Já o São Paulo, ele tem 4 pontos, né? O São Paulo tem uma vitória, 3 empates e... Não, uma vitória e 3 empates, não. O São Paulo tem... Uma vitória, um empate, 2 derrotas. Um empate e 3 derrotas. Né? 3 Português, Mirassol e Palmeiras. Isso. E se não fosse essa vitória em cima do São Bernardo, o São Paulo já era para estar no Z2, porque o São Paulo tem a pior defesa, se não me engano, menos 5? Menos 5. São Paulo fez 5, tomou 10, tem menos 5 de saldo. O Noroeste tem menos 1 e a Ponte Preta lá em última colocação, menos 7. Aí, ó, só para a gente ver aqui essa ligação direta dos confrontos, né? Por exemplo, os 2 adversários ali na parte de baixo, Noroeste e Ponte Preta. Por exemplo, o São Paulo enfrenta o Santos, amanhã às 8h30. Cadê o Noroeste aqui, ó? Cadê o Noroeste? Cadê? Primavera, Santos... o Noroeste enfrenta o Velo Clube. É na casa do Noroeste. Já o Velo Clube, olha só como é interessante esse jogo aqui. Um dos 2 ali, ó, ou eles vão para 5 ou um vai para 7, porque o Velo Clube também tem 4 pontos. E se um desses ganhar, vai para 7. Então, a vitória do São Paulo, importantíssima amanhã. Né? Ou seja, se o São Paulo, digamos que empata contra o Santos, aí o São Paulo vai para 5. Se o Noroeste ou o Velo Clube, um dos 2 ganhar, o que acontece? O São Paulo continua à frente dos 2 últimos, né? Porque um dos 2 vai continuar ali com 4. E se empatar também,
o São Paulo fica ali na frente por conta do saldo de gol, como o Drex falou. Mas é um jogo bem perigoso, Big, porque, vamos dizer assim, se o Noroeste ganha, por exemplo, tá? Ou empata Noroeste e o Veloclube, o São Paulo ganha do Santos, né? O Santos passa, né? O São Paulo passa o Santos, e o Santos que fica numa situação complicada, né? Faltando 2 jogos para acabar o campeonato. Isso. Pelo menos essa primeira parte, né? Por isso que, sabe, é óbvio que a gente vai tá de olho nesses jogos, mas o São Paulo tem que fazer o quê? Tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar, não tem jeito. O Noroeste, se quiser, pode ganhar, o Veloclube pode ganhar. Se a gente ganhar também, tá ok, tá beleza. Agora, se esses outros times ganhar e a gente não pode pensar em empatar amanhã, velho. E o pensamento do Santos é o mesmo, porque também tá com medo de ficar nessa situação que o São Paulo tá, né? Então vai ser um jogo super complicado. O São Paulo tem que... Exato. O São Paulo tem que aproveitar que vai ser o jogo no Morumbi. O São Paulo tem que aproveitar que a torcida acreditou depois da vitória contra o Flamengo e deve colocar 40 mil, 45 mil amanhã no Morumbi. Então, acabou. Chegou a hora do São Paulo apresentar amanhã contra o Santos o mesmo futebol que apresentou contra o Flamengo. Inclusive, né, uma vitória do São Paulo amanhã pode já posicionar o São Paulo ali, dependendo dos resultados, ali no meio e até brigar depois pela classificação, porque, por exemplo, o Palmeiras, né, que vai enfrentar o Botafogo, né, é lá no Ribeirão Preto ali, mas Palmeiras, a gente sabe que é na liderança, time forte, o Corinthians enfrentando aí o Capivariano, o próprio Mirassol vai pegar o Novo Horizontino, o Red Bull Bragantino pegando o São Bernardo. Então você vê ali que são todos jogos-chave para o São Paulo. O São Paulo, como o Drex falou, vencer o jogo dele. Porque lá do outro lado os adversários vão acabar dando uma forcinha ali indiretamente para o São Paulo. Vamos passar no chat aqui então, para a gente falar os placares depois, galera. Maria Rodrigues, o Pix caiu, galera? O Pix caiu? Não, né? Os jogadores não receberam ainda. Tem um acordo, né? O Marcelão tinha falado sexta, né? Eu escutei falar que seria na segunda. Então, mas segunda foi que nem o Marcelo falou. Segunda já é fevereiro, já, mano. Verdade. Ou seja, vai atrasar o mês de janeiro? Será que o acerto vai a partir de fevereiro? Paga fevereiro e o que para trás parcela e paga parcelinhas mensais? Vamos ver amanhã como eles vão correr. Aí você vai saber. Sabe essa informação do fevereiro? Ou só para eu lembrei aqui agora, por conta do pagamento da grana do Bragantino para o Rodriguinho. Por conta da virada do mês, final de mês, o Bragantino ficou para pagar no começo de fevereiro.